Olá, boa noite a todos e todas. Podem chegar, nós vamos começar o nosso MesaCast, a voz delas. Você que está nos ouvindo aí, passeando pelo shopping, chega aqui para ouvir um pouquinho da nossa conversa, que hoje vai ser muito especial, assim como tem sido em todas as sextas-feiras. Muito bem, esse é o MesaCast, a voz delas, uma iniciativa do Multicenter Itaipu, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Entre tantos outros assuntos ligados ao universo feminino, nosso objetivo aqui é dar voz e visibilidade a essas grandes mulheres, para que elas possam compartilhar as suas experiências e assim nos inspirar e inspirar também outras mulheres em suas trajetórias de vida. Esse é o nosso terceiro encontro, nós já tivemos 2 MesaCasts, nas últimas 2 sextas-feiras, e sempre destacando o protagonismo feminino na atualidade, sob diferentes olhares, atuações, contextos sociais, e a gente espera que todo mundo curta muito essa iniciativa e que as conversas aqui geradas possam contribuir para uma sociedade cada vez melhor, que eu sei que é esse o objetivo de todas nós aqui, né? Então, o nosso primeiro encontro foi sobre as mulheres nas mídias digitais, a influência feminina nas mídias. O segundo, que foi na sexta passada, esse primeiro foi no dia 8 de março, bem no Dia Internacional da Mulher. Na sexta passada nós conversamos sobre empreendedorismo feminino e hoje o nosso assunto também é muito essencial porque diz muito sobre a nossa proteção, a nossa garantia de direitos e também nos define enquanto mulheres. Então hoje nós vamos conversar sobre as mulheres e as causas sociais. E para isso nós temos aqui convidadas que abrilhantam muito essa noite, que a gente já agradece pela presença. Todas elas têm pautado as suas atuações, os seus trabalhos, as suas vidas em defesa dos direitos das mulheres, em defesa dos direitos dos nossos filhos e também em uma luta para garantir a vida plena para todas nós. Então nós damos as boas-vindas a vocês, sejam bem-vindas, Thaís, Madelon e Fernanda. Obrigada, Raquel. Eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória de vocês e depois, ao longo da nossa conversa, vocês vão compartilhando. É só um resuminho. Então, vamos lá. A Thaís Messas é bacharel em Direito, pós-graduada em Administração e Supervisão Escolar, moradora de Piratininga, casada, mãe de 2 filhos, apaixonada pelo trabalho social e atualmente é diretora da creche comunitária Meimei, do Grupo Espírita Paz e Renovação, o GEPAR, e também administradora de diversos projetos. Seja bem-vinda, Thaís. Muito obrigada. Muito bem. A Madelon Coni é mãe de 2 humanos e uma gatinha. É uma gatinha? É uma gatinha. Formada em gestão pública e professora universitária, sobrevivente a 2 cânceres de mama, é coordenadora da caminhada Outubro Rosa em Niterói e, além disso, coordena o eixo Saúde e Bem-Estar da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres, a CODIM. Bem-vinda, Madelon. Obrigada. E nós temos também aqui a contribuição especial da Fernanda Sixel, que é conselheira municipal de políticas para as mulheres e também pedagoga, formada pela UF, a Universidade Federal Fluminense, casada, mãe e avó. Já avó, Fernanda? Vindo para o segundo. Olha só. Então vamos comemorar esse segundinho hoje aqui também, né? E presidente da AMT, da Ação Mulheres... Ação da Mulher Trabalhista. Ação da Mulher Trabalhista, aqui de Niterói. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, é um prazer. E nós teríamos aqui hoje também a participação da Adriana, da Adriana Lins, que é psicóloga, e ela é também coordenadora do eixo Enfrentamento à Violência da CODIM, que é a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres. Mas a Adriana, infelizmente, teve um probleminha de saúde, e não pôde estar aqui hoje, mas a gente espera que ela se recupere bem rapidinho e outras oportunidades a Adriana poderá estar aqui com a gente também. Muito bem, meninas, vamos começar então, nossa conversa, o nosso diálogo de hoje. E como a gente tem feito em cada edição do MesaCast, a ideia nesse primeiro momento é que vocês falem um pouquinho sobre a trajetória mesmo de vida e como vocês costuraram essa trajetória com as instituições e com as causas sociais que vocês defendem e trabalham. Quem quer começar? Madelon? Posso começar. Então vamos lá. Então, a minha vida sempre foi muito pautada no social, Eu sempre
sempre trabalhei muito pelas pessoas que estão ao meu redor. Eu também sou presidente de associação de moradores. Enfim, o Outubro Rosa em si começou porque, como você leu aí, eu tive 2 cânceres de mama. E quem coordenava muito bem a caminhada Outubro Rosa era um amigo meu, nosso, né? Que acabou falecendo subitamente. E como eu tenho mulheres inspiradoras, sempre mulheres inspiradoras ao meu lado, né? E a Fernanda é uma grande inspiração para mim também. E conversando, nós somos amigas, ela falou assim: Delon, o legado do Paulo Gonçalves não pode morrer. Você, como paciente, você tem toda voz para poder continuar com isso. E aí eu falei: é isso, vou assumir o Outubro Rosa, que as mulheres precisam de informação, elas precisam saber o que acontece, elas precisam fazer a prevenção ao câncer de mama e saberem também que existe vida após o câncer de mama, né? O câncer de mama não é uma sentença de morte, pelo contrário, você consegue hoje uma cura bastante alta, quase 90%, quando você descobre no início. E, assim, também pego associação de moradores que estão com problema, que eu tenho que ajudar todo mundo. Enfim, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar. Então, estou sempre pautada nessas questões, né? Então, é isso. Gosto muito de ajudar. Muito bem. Como Rubem Alves diz, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, o meu lema é esse. Muito legal. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, podendo falar com vocês, podendo falar para o público que está aqui nos assistindo. Nós que agradecemos, Madelon. Thaís, conta um pouquinho pra gente da creche Meimei, da sua atuação. Isso. Eu comecei bem nova, né? Eu fui mãe com 21 anos, né? Estava terminando de me formar em Direito e recebi o convite para ajudar, para atuar lá no GEPAR, né? Como voluntária, ajudando na administração. E eu me apaixonei. Então, minha família toda é da área de educação, né? A minha mãe tentou dar uma puxadinha, né, para mim sair um pouquinho do direito, né, para fazer direito, mas não adiantou. Né? 6 meses antes de eu me formar, eu comecei a trabalhar no GEPAR e me apaixonei de uma forma que a gente não consegui largar nunca mais. Né? Eu fico sempre muito emocionada por uma história assim, de amor mesmo pelo que eu faço. Então, o Paulo me convidou para... Aí foi um pouquinho, vai ajudar na administração, e foi indo, já se vão 23 anos. De pouquinho em pouquinho, de né? pouquinho em pouquinho, né? Hoje eu estou como gestora, né, da instituição, de todos os projetos sociais, né, da creche. Eu tenho a Érica, né, que foi professora, foi auxiliar e hoje ela está como diretora da creche. E é uma história muito bonita, né, de muitas mulheres, né? Lá somos 25. Todas mulheres? Né? Todas mulheres e todas, né, com uma história de vida muito ligada à instituição. Né? A gente faz questão de promover essas mulheres. Então, todas as mulheres que hoje trabalham lá têm uma história, né, com a instituição. Já foram assistidas, né, já foram voluntárias e cresceram como profissional e hoje continuam lá trabalhando com a gente. Muito bem. Sua vez, Fernanda. Bom, boa noite já. Como é que começa a minha história? Eu acho que começa na minha mãe. Acho que a gente precisa, no mês das mulheres, a gente fala muito dessa ancestralidade, né? Então, sempre tem uma mulher aí por trás, né? Seja uma mãe, uma avó, uma tia, alguém que puxa. Aquela frase, uma levanta a outra. Assim. Eu sempre tive em casa um exemplo muito forte de participação social e política. Né? Meus pais ambos eram da Associação de Moradores, minha mãe era presidente da Associação de Moradores do bairro, ela se engajou em muitos movimentos, na época movimentos feministas, de mulheres, dentro do trabalho, né? Ela trabalhava minha mãe foi fiscal de trabalho, agora já aposentada, mas ela coordenava a parte social do Ministério do Trabalho, de inclusão de pessoas com deficiência, a questão da toda a legislação da empregada doméstica. Então, minha mãe era uma pessoa muito ativa nos movimentos da cidade, nas ações da cidade, e eu cresci, né, muito participando junto. Eu brinco que ela ia para a vida partidária, eu dormia esperando a reunião acabar, né? Então, desde muito cedo, eu me lembro de eu criança participando, tanto na Associação de Moradores para ajudar, né, a distribuição das coisas, das reuniões,
como já na vida partidária, participando de campanhas políticas. Então, desde muito cedo, eu me vi nesse espaço. E minha mãe, assim como o Madelon fala, assim, veio para ajudar. Minha mãe é aquela que, se tivesse que tirar a roupa para dar para alguém que está precisando, ela o faria. Né? Não, foram poucas das vezes que eu cheguei, cadê minha blusa? Eu dei. Eu falei, mas você deu minha blusa? Dei. A pessoa estava precisando mais que você, não reclame. Eu falei, não reclamei. Então, a gente aprende, né, desde muito cedo que a gente não basta a gente viver para si, viver para a sua família, para o seu núcleo familiar. Se do lado tem uma pessoa que necessita, se do lado tem alguém em necessidade. Então, a gente precisa ter essa consciência social mais ampla. Né? E qual é o nosso papel dessa mudança, né, para fazer essa evolução, essa transformação. Então, desde muito cedo eu participei dos movimentos também, né, movimento estudantil, né, já na minha adolescência. Participei, como eu sou pedagoga formada, sou servidora da rede de educação. À época, muito novinha, eu participei lá na Vila Ipiranga, num trabalho social que a gente fazia junto à igreja. A gente montou todo um programa de alfabetização de adultos. Né? Eu tinha 17, 18 anos. E aí a gente fez todo esse trabalho de alfabetização de adultos dentro do projeto social da igreja. Então, eu acho que vai num crescente, né? Então, participei muito de vida partidária, de movimento de juventude, movimento de mulheres. E depois você vai tendo os 3 filhos, né? E a gente vai equilibrando todas essas tarefas, né? Profissional, também ativista, também mãe, também esposa. E assim foi. Depois eu construí, já com o meu marido, né, que eu sou esposa do Rodrigo Neves, fui primeira-dama com muito orgulho dessa cidade que eu amo. A gente fundou, à época, que aí você lembrou agora todo o programa que a gente fez de campanha pró-amamentação, nós fundamos, eu e mais uma equipe de mulheres, sempre mulheres, fundamos a Niterói Mais Humana, né, porque enquanto primeira-dama, e eu mesmo tendo matrícula no município, eu não mantive minha matrícula no município naquele momento, que ele era o prefeito, a gente achou que não cabia, mas eu queria participar e construir também, de alguma forma, dar minha ajuda naquele processo que a Niterói vivia. Então, nós criamos essa instituição, a Niterói Mais Humana, e fizemos diversos projetos. Você lembrou bem, Raquel, do projeto a gente conversava sobre amamentação, né? Amamentação. Mamaço, que eu participei há 9 anos, e meu filho pequenininho. A gente fez bacana também. Toda uma ação, chamava de Amamenta Niterói, aí com várias ações decorrentes desse movimento, junto às instituições sociais. O GEPAR foi nosso parceiro, várias instituições da cidade, a PAI, o próprio Outubro Rosa, quando eu conheci o Paulo, né, a gente apoiou muito esse processo das caminhadas, e a vida vai te levando. E assumi a CODIM, que aí acho que aqui falar um pouco desse processo. Eu assumo a CODIM, que é essa coordenadoria de política e direito das mulheres, que existe há 21 anos na cidade, né, dentro da prefeitura, então é um organismo público. Eu assumo a CODIM em 2021, quando o prefeito Axel assume, que aí eu retorno minha matrícula para o município de Niterói e assumo a coordenadoria. E eu acho que a gente vai poder falar um pouco mais, que é o grande equipamento do município, o grande organismo, que hoje até foi votada a sua transformação em secretaria, mas é um grande organismo que toca dentro do governo, né, apesar de evidente que a pauta das mulheres, a pauta de gênero, é uma pauta transversal, inclusive na educação ela é vista como uma pauta transversal, que todas as secretarias têm sim suas atividades e precisam promover, né, a política de uma igualdade de gênero, mas a CODIM ela tem a sua essência, a sua missão é a promoção da mulher em todos os sentidos, em todas as instâncias. Sim. Ótimo, obrigada, Fernanda. Agora a gente já tem um pouquinho, né, da trajetória de cada uma de vocês. E a gente vai vendo como que os temas também vão se conectando, né? E nós temos mulheres apoiando mulheres, né, em todas essas iniciativas. Até Thaís também, porque é uma creche que acaba aliviando, né? E é muito necessária para as mulheres para poderem trabalhar, né? Então, muito mesmo. E aí a gente percebe que essa atuação ela é muito feminina, né? Uhum. E eu queria perguntar para vocês, né? Como é que vocês veem isso? As mulheres elas participam mais dessas dinâmicas de cuidado social, são mais atentas, mais solidárias. Por que isso acontece? E se também acontece porque há um ciclo que considera a mulher
como a principal cuidadora, de forma geral, né? Queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Posso? Pode. Na verdade, a gente tem essa construção como uma construção histórica, né? O cuidar, ele não... Eu costumo dizer que a criança, quando nasce, eu estou esperando o segundo netinho, vamos descobrir agora se é menino ou menina, mas a criança, quando nasce, ela não nasce com os papéis sociais que ela vão ser definidos, né? Então, ela nasce, é um menino, uma menina, mas ela não nasce aprendendo que o papel dela é cuidar da bonequinha, cuidar da panelinha, e do menino é jogar bola e ser bombeiro, enfim, vai lutar e vai conquistar. Esses papéis são construídos. Então, o cuidar, ele também é passível de ser construído pelos homens. É passível e é necessário, né? É necessário. É urgente, inclusive. É urgente. Hoje eu acredito, a gente vê, obviamente, outras formações familiares, né, com um homem muito mais ativo na cocriação dos filhos, na participação dentro da casa, mas esse espaço do âmbito doméstico, do âmbito privado, do cuidar, ainda é majoritariamente feito pelas mulheres, né? Isso aí em todos os recortes sociais. E também, quando você fala das profissões, você também reproduz o cuidar interno da casa. Por quê? Porque quando a gente acessa os nossos direitos, a gente acessa sempre com déficit, né? O homem pode votar, a mulher só vai poder votar anos depois. O homem tem acesso à educação, nós mulheres tivemos acesso 200 anos depois à educação. E quando a gente tem acesso à educação, a gente tem acesso limitado para as prendas, né? Ler e escrever e contar as operações básicas e para as prendas. Né? Eu ainda tive, sei se vocês se lembram, mas eu ainda tive aula dentro da escola de educação para o lar, algumas atividades que ainda não eram relacionadas. Mas a gente tem essa reprodução, porque quando a gente entra com direito à educação às mulheres, a gente tem reservado esses espaços, inclusive quando a gente dá o direito à universidade. Aí a gente pode fazer universidade, sim, enfermagem, pedagogia, que são profissões ligadas ao cuidar. Então, o cuidar, ele não é algo nato da mulher. Claro que a gente pode ter solidária, claro que a gente pode ter sensibilidade, eu não nego nada disso, acho que nós temos. Mas o cuidar, ele não é inerente à mulher e ao homem como se não fosse da sua responsabilidade. Ele pode e deve ser compartilhado, né? Então, acho que a gente ainda tem uma tarefa grande, acho que isso vem mudando, né? O Enem, a redação do Enem foi justamente sobre o cuidado, né? Tanto nas profissões quanto no trabalho doméstico, e é um tema que, quando você coloca milhões de jovens que estão fazendo uma redação para pensar sobre isso, você está ousando que a transformação seja realizada. Então, estamos caminhando, eu acho que, mas ainda é um espaço muito reservado. O que me incomoda é o discurso de que esse é o nosso papel. Não é real, né? Claro que, mas na natureza a leoa cuida do filhote, mas a leoa caça, né? E o leão não caça. Então, assim, esses papéis estagnados, como se não pudessem ser modificados, isso me incomoda. E isso aqui não é uma fala que eu diga que uma mulher que decida de forma consciente, eu sempre falo isso, Madelon sabe, né? Eu não gosto, eu acho que a frase, a mulher pode estar onde ela quiser, tem que ser real. Né? Então, assim, respeitada a autonomia da mulher, respeitado a sua decisão consciente e não obrigatória, ela pode estar onde quiser, inclusive no cuidar. Eu tenho, dentro da família, tenho amigas que optaram por cuidar dos filhos e cuidar da casa e são felizes assim. A questão é que não há essa escolha, né? Em muitas situações. Exatamente. Se é uma escolha consciente, eu quero dar uma pausa, eu quero ficar 5 anos com meu filho, 3 anos, enfim. Se for uma escolha consciente, agora, eu conheço uma série de outras amigas que estão proibidas de trabalhar, né? Que enfrentaram isso, muitas optaram pelo divórcio porque os maridos a proibiam de estudar e trabalhar. Então,
Historicamente, essas mudanças são muito recentes, né? O direito ao trabalho à mulher foi na década de 60, que a gente agora teve a gente direito... consegue nomear, inclusive, essas opressões, né, Fernanda? Sim. Violência patrimonial, Sim. que é esse impedimento, né, para que as mulheres assumam o trabalho ou gerenciem finanças, né? Sim, exatamente. Thaís, conta um pouquinho pra gente da dinâmica na creche, porque vocês apoiam muito outras mulheres. Eu posso estar enganada, mas eu imagino que a maioria das crianças que são deixadas lá, as mães levam. Estou correta? Sim. Como a Fernanda falou, até está tendo uma mudança, né? A gente está vendo muito mais até a participação do pai, né? A mãe junto com o pai também participando em reunião de pais, né? No interesse na criança, mas ainda é majoritariamente mães, né, que vão trabalhar e tem que ir correndo, deixar a criança. Depende né? muito da creche, né? do funcionamento, para poder estar indo trabalhar, né? Estar no mercado de trabalho. Daí a gente vê a importância de políticas públicas no apoio às mulheres. Sim, também, é muito importante. Um dos projetos também muito importantes que a gente tem é o contraturno escolar, né? Porque acontece muito, a criança sai 5 anos e meses da creche, né? Na escola, nem toda escola tem um integral, então as crianças dos arredores da instituição vão para a escola e no outro turno, né, ficam lá na instituição, trazendo uma tranquilidade para a mãe, né, que trabalha fora, né, que de uma hora para outra, né, que está acostumada com aquela rotina da criança na creche, né, e de repente ela se vê perdida. Porque a educação infantil da rede, ela é integral, né? Isso. E as creches comunitárias são da rede municipal, né? São parceiras da rede municipal e são horário integral. E quando passa fundamental, dá aquele corte, dá um impacto. Porque não são todas as unidades fundamental que são integral. Exatamente. Então sofre esse impacto, então a gente diminui, né, esse impacto com as nossas oficinas. Né? Esse ano a gente conseguiu ampliar, né, para 40 crianças por turno. Né? A gente não tem ainda nenhuma parceria pública nem privada. Né? A gente toca, né, nesses projetos com o nosso bazar, com doações de pessoa física. Então, mas graças a Deus, a todos esses amigos, a gente conseguiu ampliar e traz uma segurança maior para as mães, né, que um dos problemas maiores da comunidade é a criança ficar, né, com o vizinho, com o parente, às vezes tadinha, né, até solta, sozinha, porque a mãe não tem esse apoio, essa rede de apoio, né, que muitas das vezes nós conseguimos ter, mas muita mãe não tem, né, muita mãe, muito pai, muita família não tem. Então, o contraturno tem essa importância, né, esse rompimento, né, acabou a creche, né, o que eu faço com meu filho que só tem 6 anos, né? Então, ela vai para a escola e vai para o nosso contraturno. Como que é o retorno dessas famílias para vocês? Olha, muito bom, né? A gente tem, são muito parceiras, né? A gente tem pouquíssimos problemas com as famílias, né? A gente está fazendo uma parceria grande também com a rede toda, com a rede de educação, com a escola. A gente tem parceria com os diretores de escola para saber como aquela criança está, ou ajudar em alguma dificuldade, né? O posto de saúde. Formando uma rede de proteção mesmo, né? Que é a função também da escola. Sim, tem bastante contato. A gente tem assistente social, né? Que a gente conseguiu também, que a gente tinha muita dificuldade. Estamos com uma assistente social, então consegue fazer, né, todo esse apoio, essa ajuda à família, né? Trazendo também os instrumentos para elas. Muito bacana. Madelon, conta um pouquinho pra gente como que é a experiência no Outubro Rosa, né, o movimento Outubro Rosa. Você até mencionou que inicialmente era organizado por um homem, né? Sim, o Paulo era um fisioterapeuta especializado em mulheres mastectomizadas e ele teve essa iniciativa junto com a Silvia Calil, que também foi uma paciente oncológica durante muito tempo. Ela tinha uma loja ali em Caraí e ela, junto com eles, tiveram a ideia de fazer a caminhada e sempre foi uma caminhada maravilhosa. Mas eu acho que hoje a gente tem que falar um pouquinho também sobre capacitismo, né? Quando a gente fala de Outubro Rosa, quando a gente fala de mulher mastectomizada, a mulher que perde parte do seu corpo, na verdade, né? E as pessoas ficam, ai meu Deus, ela é mastectomizada, não pega esse peso aqui não. As pessoas não perguntam para a pessoa, você pode pegar isso aqui pesado? Né? Então a gente tem que falar um pouquinho sobre capacitismo. As pessoas ficam muito impressionadas.
E nós temos que falar também sobre o câncer. Ainda é um tabu, né? Ainda é um tabu. Nós temos que falar sobre o câncer de mama, nós temos que falar sobre o câncer de colo de útero, que aqui em Niterói o câncer de mama, ele está sendo feito um trabalho extraordinário. Nós temos um hospital aqui, o Gilson Cantarino, que é especializado agora Oceânico. Hospital Oceânico com o Gilson Cantarino, que ele é especializado em câncer de mama e colo de útero. Um trabalho muito bem feito de Rodrigo Neves, à época da gestão dele, que resultou, né, no Oceânico, e o prefeito Axel também. E, assim, nós temos que falar hoje mais sobre câncer de colo de útero. Tem meninas que estão chegando muito jovens com câncer de colo de útero. Falar mais sobre a prevenção com a vacina do HPV, que as meninas não estão indo fazer a vacina. E os meninos. E os meninos também. Né? Então, assim, tem alguns aspectos que nós precisamos falar mais. Sim. Quando nós falamos em câncer. E qual é a diferença de você, como mulher, que já passou por essa situação, está nesse papel falando para outras mulheres? É uma coisa muito importante o que eu faço. Eu considero muito importante o que eu faço. No ano passado eu fiz várias palestras, inclusive eu fiquei 2 dias em imersão numa clínica de hemodiálise. E aquilo me chocou, porque quando a gente fala de câncer de mama e colo de útero, a gente fica naquela vibe só câncer, câncer, câncer. Quando eu entrei na clínica de hemodiálise, eu vi que existe um outro mundo também. E eu fui lá para alertar as pessoas, contando a minha história, que eles não têm só o problema da hemodiálise, eles também têm cuidado da mama, têm cuidado... E assim, é muito importante a prevenção, a comunicação clara, informar para essa mulher que Niterói tem o programa Niterói Mulher, que encaminha essa mulher em todos os momentos que ela, desde o diagnóstico até a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, né, que ela tem uma parceria público-privada muito interessante que a prefeitura fez com a Oncomed, que é uma das parcerias que a prefeitura tem, que faz a quimioterapia e a radioterapia da mulher sem diferença nenhuma do nível particular, sabe? O SUS está dando show, está dando aula, né? E assim, aqui em Niterói a gente diz que é um ponto fora da curva, porque aqui a gente tem... A prefeitura assumiu, né? Não tinha necessidade dela assumir, não era dever jurídico dela assumir esse papel, mas ela com maestria assumiu. E assim, a nossa mulher niteroiense, as mulheres de Niterói, elas podem contar com esse programa Niterói Mulher, que é muito importante. Porque quando esse diagnóstico chega, cai no colo da mulher, né? Eu vou compartilhar que eu também passei por um câncer de mama e estou aqui, assim como Somos você. amigas do peito. E é bom que as pessoas vejam que nós estamos aqui, né? Estamos. Que vencemos a doença, estamos aqui trabalhando, continuando as nossas lutas. E quando o diagnóstico chega, cai um peso, né, em cima do seu colo, e aí muita gente não sabe o que fazer, as pessoas não sabem apoiar, você acaba tendo que consolar as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, é muito bom que tenha um espaço em que essas mulheres possam buscar as informações. As mulheres chegam através das redes. Chegam, inclusive, pela Codim. Na segunda-feira passada, uma mulher entrou em contato com o telefone da Codim, e o Pedro, né, o nosso ajudante na Codim, nosso único homem que trabalha na Codim, ele falou assim: Madelon, olha, uma moça entrou em contato aqui pelo telefone, eu pedi para ela esperar você chegar. Quando eu comecei a conversar com ela, ela está com um diagnóstico de carcinoma ductal invasivo. E ela estava desesperada, ela falou assim: eu sou técnica em radiologia e nunca esperei que fosse acontecer isso comigo. Eu falei: amor, se você tem mama e você trabalha com radiologia, não é uma regra, mas pode acontecer. Sim. E aí eu estou acompanhando essa mulher, já estou acalmando ela, já consegui fazer com que ela entre na rede de tratamento de Niterói. Ela já vai para a sua consulta, primeira consulta, na segunda-feira agora. Quer dizer, é muito gratificante. Ela está muito nervosa e eu venho acalmando ela dia a dia. Eu falo: calma, vamos passo a passo. Mas eu quero saber o remédio que eu tomo. Eu falei: não, você não vai tomar remédio nenhum agora, calma. Vamos conversar com o doutor primeiro. Assim, eu fico feliz. Porque a gente trabalhando com política pública, é um ponto que a gente tem que deixar bem claro. Que as pessoas têm demonizado a política demais. Mas quando a gente trabalha com política pública, e política pública séria, como a gente faz em Niterói, a gente consegue ajudar muitas pessoas. E a função da política pública é ajudar as pessoas. Entendeu? É a estrutura do Estado a serviço das pessoas, né? Que a gente tem que ter de verdade. Com certeza. Eu me sinto muito honrada.
A caminhada, Madelon, qual a importância de ter a caminhada, de ter essa visibilidade no mês de outubro? A caminhada... Tem até esse mês uma, né? Tem outra esse mês? Pois GT. Do GT de Saúde da Mulher, eles resolveram fazer uma caminhada em homenagem ao Dia da Mulher. Infelizmente foi cancelada por conta das condições climáticas, né? Mas estava assim, tá certinha. Daqui a pouco vai acontecer essa caminhada. É importante porque a gente ganha visibilidade na rua. As pessoas perguntam, porque as pessoas têm vergonha, têm medo do diagnóstico. As pessoas acham que câncer é uma sentença de morte, não é, né? Então, a caminhada é importante para a pessoa prestar atenção no seu próprio corpo. Porque a mulher, como ela é sobrecarregada, porque a mulher ela não é uma guerreira, ela é sobrecarregada. Ela acaba deixando os problemas dela de lado para cuidar, aquela história do cuidado dos outros, e acaba não se cuidando. Então, ela não se cuidando, ela não se vê, ela não se olha mais no espelho. E a caminhada com aquilo tudo rosa, com a drag queen na praia de Caraí, com a esquete teatral acompanhando a caminhada, com a iluminação do MAC no dia 1º, é uma questão de chamar atenção para a mulher se cuidar, se olhar, né, e cuidar mais de si. E está tudo bem. Se a mulher não quiser ter filho, está tudo bem. Se a mulher não quiser ser avó, está tudo bem. E está tudo bem, gente. Tem que normalizar que a mulher tem o direito de escolha. Não é isso? Muitas vieram antes para que a gente chegasse até aqui, né? É isso. Eu queria perguntar para vocês agora um pouquinho sobre as rotinas de trabalho, os desafios, como é no dia a dia. Thaís, pode começar? Sim. Hoje é bem mais tranquilo, né? Porque eu tenho um de 25, né? E o de 15, então a rotina está mais tranquila. Você tem 2 filhos? 2 filhos. Mas no início era bem complicado, né? Com 2 filhos e casa, e ter que cuidar de tudo, era complicado. Mas graças a Deus, assim, até foi uma construção também, né? Lá em casa, né? Meu marido trabalhava muito, trabalhava no Rio, mas depois a gente conseguiu organizar, que ele participa, ajuda, então as coisas ficaram bem mais leves. Você né? Para consegue todos se dedicar nós. ao trabalho Sim, de forma mais tranquila. Sim, sem aquele peso, né, que a gente fica de ter que dar conta de tudo, né? Graças a Deus a gente divide bem, então a gente consegue dar conta, estar presente, estar bem presente, que a gente faz questão de estar bem presente, né? De criar nossos filhos, de conversar, de estar com eles, né? De estar presente o tempo inteiro, mas sem aquele peso, né? Do início, da correria. Né? A gente faz questão de tomar café junto, jantar junto e poder saber da rotina, né? Que muitas vezes a gente não consegue. Né? No início a gente mal conseguia, né? Conversar, saber como está o outro, porque era só trabalho e chegar aí, né? Você já chega pensando, se organizando para voltar. Então, mas agora eu, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer o trabalho que eu amo e perto. Né? Eu moro bem perto de casa. Né? Meu marido também trabalhava no Rio, ele conseguiu trazer o escritório também bem perto, né? Para a gente conseguir ganhar essa qualidade de vida. Né? Ganhar mais tempo, né? Ganhar mais tempo para viver. Né? Fernanda, o que impede a maior participação das mulheres nas causas, nas lutas? Bom, vou trazer para a ação, eu acho que para a causa, para as lutas dos movimentos. Dos movimentos, das atuações. Eu acho que as mulheres participam, Raquel, assim, as mulheres participam muito. Né? Elas estão nos movimentos, elas estão nas instituições, elas estão. Eu sou conselheira, existe um conselho de política das mulheres em Niterói desde a década de 90. É um dos primeiros do país. A CODIM foi criada há 21 anos e o nosso Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência foi o segundo do país. Então, assim, Niterói tem uma população atuante e as mulheres também atuantes. Acho que nós estamos participando. Claro que é mais difícil, é uma sobrecarga, trabalho doméstico, trabalho profissional, questão dos filhos, isso gera uma sobrecarga. Mas não acho que as mulheres não participem, por exemplo, da vida política. Eu sempre participei da vida política. E onde você vai, ontem nós estávamos lá, homenagem às mulheres negras, né? E aí
todas aquelas mulheres têm seus trabalhos, têm seus afazeres, têm seus filhos, têm sua casa e participam dos movimentos de mulheres negras. Depois eu estive lá na educação, na FME, na fundação, nós recebemos, eu e a coordenadora de EJA, várias lideranças de mulheres das comunidades que foram falar, conversar sobre o papel da mulher, sobre as políticas que nós temos na prefeitura, sobre como a EJA existe na cidade, assim como o programa Criança na Creche. A EJA, no caso, a gente tem uma demanda que não aparece muitas vezes, a escola está aberta, com pouquíssimos alunos, então a gente vai fazer esse diálogo para que essas mulheres que são lideranças, ou seja, atuam, estão presentes nas comunidades, no movimento de associação de moradores, a presença feminina é enorme. Eu falo que são verdadeiras líderes, porque elas estão ali no dia a dia apoiando as outras. Então nós estamos, onde nós não estamos? Nos cargos de liderança, né? Nos cargos de poder. Esse espaço a gente ainda disputa com muita desigualdade. Então, tanto na política, se você olhar para a Câmara Federal, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, a gente tem no Brasil uma média de 15% a 16% de presença feminina, e isso porque aumentou. Né? Se for olhar prefeituras, também temos, da mesma forma, baixa presença. Se você for olhar CEOs de empresa, a gente tem uma participação de 30% de mulheres, um pouco mais talvez. Em todas as áreas, se você fizer recorte judiciário, agora nós temos pela primeira vez uma defensora geral mulher. É a primeira da carreira da Defensoria Pública, uma mulher assumindo esse papel. Então, em todos os espaços, eu acho que aonde nós não estamos presentes são nos cargos decisórios de poder. E aí, por conta de uma estrutura machista, patriarcal, histórica, que nos coloca nesse espaço do cuidar. Eu lembro que quando eu escutei a defensora, esqueci o nome agora dela, acho que não é Jaqueline, eu esqueci o nome dela agora, ela, primeira defensora geral do Estado, e ela falando, antes de mim, muitos homens que ocuparam esse espaço não tinham a minha experiência e a minha formação. Mas eu esperei meus filhos crescerem. Né? E você começou sua fala falando isso. Agora está mais tranquilo, eu estou com um filho de 25. Nós, mulheres, esperamos nossos filhos crescerem. Nós pensamos 10 vezes antes de assumir um cargo de poder. A gente pensa, porque não só pela questão da logística, porque esse ir e vir para casa, porque agora está com a qualidade, o da mulher nunca é igual ao homem, que sai do trabalho para casa, da casa para o trabalho. A gente sai do trabalho, vai no mercado, passa na farmácia, pega o filho, deixa o filho ali e faz o spinning. Né? E aí, assim, o nosso andar pela cidade é diferente. Então, não só pela questão da logística, mas a gente não ocupa também esse espaço porque muitas vezes nós não acreditamos em nós mesmas. Quantas vezes eu estou no espaço e fui homenageada, eu falei isso com a equipe, e eu falei lá, quando eu recebi o prêmio, eu falei, olha, eu vim receber esse prêmio na dúvida se eu merecia receber esse prêmio. Olha só, gente, a síndrome de impostora. Né? Porque nós carregamos a síndrome da impostora. Sim. Nós trabalhamos mais, né? Nós estudamos, nós nos formamos. E nunca estamos prontas. E nunca achamos que nunca estamos prontas. Porque a sociedade nos diz, desde muito cedo, que a gente não está nesse espaço. Esse não é o nosso espaço. Nós não fomos criadas para ocupar esses espaços. E o homem está sempre pronto. E às vezes estão mesmo, né? São homens que estão aí com toda a sua potência. Mas a gente fala que muitas vezes a autoestima que sobra naquele funcionário, naquele profissional, naquele político, enfim, está, de certa forma, faltando nas mulheres, porque a gente duvida de nós mesmos. Então, por isso que é muito importante, quando você falou, uma tem que levantar a outra, uma tem que estar ajudando a outra. Né? O termo sororidade, ele passa disso, é isso. Você é capaz, sim. Quando Madelon, né, eu falei, você é capaz, sim. Ah, mas eu não sei se vai dar conta, sim. Vai. Né? Vai sim, vai e a gente ajuda. Porque você paciente, você tem essa participação natural, a participação social, você gosta, você tem comprometimento. Então você vai e vai dar certo. E aí, em outubro dela, ela não parou. Estava lá com 1000 atividades e ajudando outras mulheres. Porque é isso, quando uma vai, né, mesmo, né, quem fala isso, não é a Maya Angelou, não. Enfim, mesmo ela sim.
Mesmo quando, né, acho que é ela mesma, quando uma mulher se levanta, quando uma mulher se coloca, mesmo que ela não perceba, ela carrega outras junto com ela. Então, ter representatividade, ter mulheres ocupando os espaços é muito fundamental, para que nossas meninas aprendam que elas podem sim ocupar esses espaços também. Visibilidade, né? Sim. O exemplo Sim. faz com que as meninas cresçam enxergando que aquele também é um espaço delas, né? Nas atuações de vocês, nos movimentos e na creche também, Thaís, o que é mais desafiador? A gente pensou aqui, né, a sazonalidade talvez, ou o voluntariado, a gente até conversava aqui no início, né? Que ainda não existe profissionalização, isso é um desafio? Sim, a questão dos recursos, né, financeiros, né, quando você Recursos. trabalha com projetos, né, tem essa dificuldade, né, de se manter normalmente projetos anuais, e nossa demanda não é anual, né, nossa demanda É diária. é diária. Então, por isso a gente vem tentando a autossustentabilidade, né, da instituição, para a gente não depender tanto de projetos e conseguir manter a longo prazo nossos projetos, né, com qualidade. Então, e o voluntariado, como a gente falou, é muito sazonal realmente, né? Teve um crescente após pandemia, né? De voluntariado. Voluntariado, eu acho que mexeu bastante com as pessoas, né? Então trouxe essa coisa mais de solidariedade, de estar junto, de fazer. Então a gente viu um diferencial grande, né? Na quantidade, no quantitativo, na qualidade do serviço. Então a gente, depois da pandemia, começou a receber muito mais voluntários na instituição, né? Mas a gente tem também as nossas meninas, né? Tem um quadro fixo, né, grande do trabalho para o trabalho funcionar e se profissionalizar, né? Então, a dificuldade maior realmente é a questão de projetos, financeira, questão né? financeira. Sustentação mesmo. Como é que você vê, Madelon? Então, No movimento também, né? É um movimento voluntário, né? é totalmente voluntário, a gente só conta com a participação de todos. Sim. Mas a gente tem conseguido angariar parceiros bons, né? A Codinha é parceira, Prefeitura de Niterói, Secretaria de Esportes, a Neotur, outras entidades também privadas estão ajudando bastante. E assim, é de pouquinho em pouquinho, não adianta a gente querer almejar muita coisa ao mesmo tempo agora, apesar de nós sermos assim, né? Tudo para agora ao mesmo tempo junto. Eu sou muito assim, né? Quando você falou de rotina, eu estava pensando aqui, a rotina é loucura. 7 horas da manhã na academia, depois volta, faz não sei o quê, arruma um negócio, vai para o trabalho, pensa projeto e elabora projeto. É a loucura total, mas é isso que a gente gosta. É a loucura total, porque dali a gente... Se você quer um trabalho bem feito, peça para uma pessoa ocupada fazer esse trabalho. Que aí você vai ver que essa pessoa ocupada vai dar muito mais conta do que outra pessoa que não esteja tão ocupada. Então, assim, voluntariado também é difícil, né? Porque as pessoas, às vezes algumas pessoas entram achando que é moda, é modismo. Ah, eu vou ser voluntário, né? Ou então para comprar um passe para o céu. Não sei o que as pessoas pensam. Mesmo assim é ótimo, porque elas nos ajudam. Mas, assim, é muito trabalho, né? Muito trabalho, e a gente tem que continuar trabalhando. É isso que eu falo. Enquanto tiver vida, vamos trabalhar. Qual o desafio que você percebe nessa temática, né? Do câncer de mama, na conscientização? Qual é o maior desafio hoje para vocês? O desafio é o tabu do câncer, né? Das pessoas acharem que eu tenho um diagnóstico de câncer e vou morrer daqui a 5 minutos. Não é assim. As pessoas têm muito medo do câncer, as pessoas não falam câncer. Eu mesmo, quando eu descobri o meu tumor, o meu câncer, o médico ginecologista virou para mim e falou assim: você tem histórico de coisa ruim na família? Eu falei: coisa ruim seria o quê, doutor? Não estou entendendo, o senhor é um cientista, um homem da medicina, coisa ruim? Ele: não, câncer. Eu falei assim: câncer eu não tenho, mas não desse órgão. Aquela doença, né? Antes falavam, aquela doença, morreu daquela doença. Precisa desmistificar, né? Outra coisa que as pessoas falam é utilizar determinados produtos causa câncer. Não causa câncer. O câncer é uma mutação genética do próprio organismo da pessoa. Se eu usar desodorante, não, você não vai ter câncer se você usar desodorante. Por favor, inclusive usem desodorante, né? Então, assim, tem muito tabu. As pessoas não querem falar de câncer, porque o câncer dói. Na verdade é essa. O câncer é dolorido, né? É uma coisa que você quer se afastar e é normal.
que o ser humano queira se afastar das dores que sente, isso é normal. Mas se a gente não fala, aquilo ali fica guardado e a pessoa acaba morrendo. E o intuito é a pessoa viver e não morrer, né? Claro. Então, a parte mais difícil é realmente a conscientização. Eu acho que o voluntariado é difícil, o recurso é difícil, mas a conscientização, a mobilização é a parte mais difícil. Tentar conseguir mobilizar todo mundo para poder caminhar junto naquele mesmo propósito de informação, de prevenção, é a parte mais difícil, é a mobilização. Certo. E com essa mudança de perfil da comunicação, das redes sociais, você acha que isso tem ajudado? As redes sociais, elas vêm ajudando bastante, porque aí muito mais gente tem mais acesso. E quando você tem um direct do Instagram, a pessoa, ela está sozinha com você ali. Então, se ela tem vergonha, ela vai pelo direct e te pergunta. Então, é meio que uma consulta privada, né? E aí você começa a desmistificar aquilo na cabeça da pessoa e ela começa a entender melhor do assunto. É bem legal nesse aspecto, é bem legal. Num outro aspecto é ruim, porque há uma desinformação muito grande e as pessoas, quando entram em pânico, começam a pesquisar um monte de coisa, né? E o melhor médico é o médico mastologista, não é o Dr. Google. Dr. Google é legal para outras coisas, para câncer de mama, colo de útero. Procure o médico, procure a saúde e se informe. Esse é o melhor caminho. Você consegue responder essas mensagens todas que chegam? Consigo. Graças a Deus eu consigo. Mas pode ser que eu ainda não estou muito famosa. Pode ser que daqui a um tempo eu não consiga. Depois do MesaCast? Nossa, aí eu estou ficando preocupada. Mas você tem outras parceiras também nesse propósito, Madela? No movimento? No movimento tem muita ajuda. Outras mulheres, né? Outras mulheres. Que me ajudam muito. Tem a Cristina, tem minha filha que faz a parte de mídia. Até o meu marido mesmo ajuda também bastante. Ele já lavando a louça, tirando os encargos da minha cabeça, ele já me ajuda. Já te libera. Me liberando para poder fazer tudo que eu preciso, né? Muito bom. Meninas, e o que vocês pensam nesse mês, né, de março? A gente ainda está no mês de março, comemorando o Dia Internacional da Mulher. Qual é a mensagem inspiradora para essa data, para as mulheres? Eu queria falar um pouquinho da Codim, muito rapidamente. Claro. Eu acho que essa é a principal mensagem. A gente ia chegar lá também, mas pode falar. Porque é uma mensagem, né? Olha, você não está sozinha, né? Porque a gente costuma dizer que nós temos várias temáticas. A mãe trabalhadora, que tem a questão do filho, a questão do câncer de mama e da saúde feminina de uma maneira geral. Mas a pior violação dos nossos direitos é a violência, né? A mulher que está passando por uma situação de violência, principalmente uma situação de violência doméstica. Então, assim, acho que a principal mensagem é: estamos juntos, você não está só. Assim, existe no âmbito da prefeitura, existe no âmbito de uma rede de proteção que não é somente a prefeitura, né, de outros órgãos, movimentos sociais, possibilidade de você sair dessa situação. Então, assim, eu acho que a mensagem é: você pode, é possível, há caminhos, é seu direito viver uma vida livre de violência, é seu direito realizar seus sonhos, ser feliz. Então, eu acho que a mensagem é essa, assim, nós caminhamos juntas, né? Então, nos procure, assim, procure a Madelon, procure a Raquel, procure Thaís, né? Nos procure, assim, porque eu sei que a Thaís hoje, se uma mãe chegar lá e falar, estou passando uma situação de violência, ela vai falar, existe a Codim. Né? Eu sei que você, Raquel, vai falar, existe a Codim. Então, assim, essa rede, ela precisa crescer, essa informação, porque a Codim tem CEAM, tem NUAM, tem o Espaço Empreender Mulher, tem a Sala Lilás, agora vai inaugurar um núcleo 24 horas aqui no Hospital Mário Monteiro, que é um núcleo de atenção à mulher, o NUAM, 24 horas. Então, assim, é na região oceânica, né? Nós estamos no Multicenter, que sempre é um grande parceiro, né? Todas as iniciativas do Multicenter sempre é um grande parceiro. Então, eu acho que a mensagem é essa: não sofra calada, não sofra sozinha. Você não precisa ter como único caminho ir à delegacia denunciar. Você pode se fortalecer, você pode passar por esse processo de se cuidar. E a Codim, né, a Coordenadoria de Política para as Mulheres, é esse espaço, né, dentro dos seus equipamentos. Então, assim, você não está sozinha, é possível viver uma vida livre de violência, é possível ser feliz. Isso que é a grande mensagem. Excelente.
Para você, Thaís, qual mensagem você deixa nesse mês de março? Como a Fernanda falou, eu acho que nós precisamos estar em todos os locais, né, da sociedade, né? Em todos os movimentos, em todas as lutas, levando nossa emoção, nossa força, né, nossa inovação. Então a gente precisa estar em todos os movimentos, né? Precisa estar presente, né? A gente não pode deixar ninguém falar por nós, né? A gente precisa estar na sociedade, né? A gente precisa deixar nossa voz falar, né? Não pode ficar só na nossa casa, só achando, né? Então a gente precisa estar presente. Muito bom, não existe espaço vazio, né? É. Com você, Madelon. Então, meu conselho, né, minha mensagem é o seguinte: mulher, bota um cropped, entendeu? Se toca, se cuida. Se estiver passando por violência, procura CODIM, procura a sua rede de apoio. Se estiver passando pelo câncer de mama, procura Outubro Rosa Niterói Oficial. E vamos nessa, todas juntas, com sororidade. Uma segura na mão da outra, uma levanta a outra. Isso aí, somos umas pelas outras. Antes da gente encerrar, eu quero pedir para vocês falarem 3 palavras que para vocês representam o universo feminino. Hoje. Pegadinha, assim. Essa aí é de Enem. Rápida. É pergunta de Enem. Pinga fogo. Força, né? Competência. Resiliência. Faltando competência. Uma para cada uma? Não, são 3 para cada uma, ó, gente. E eu 3 me para metendo cada. aqui na conversa da amiga. Eu não gosto muito de falar guerreira, força, porque, na verdade, normalmente, quando a gente fala da guerreira, da força, é porque a gente precisa ser forte, né? Quantas mães solos. Então, eu não vou falar muito da questão da força. Eu acho que resiliência. Acho que a resiliência é mais do que a força. Essa capacidade diária da gente estar se renovando e conseguindo superar os desafios. Então, resiliência... Para mim, Fernanda, isso não é para qualquer mulher, é para mim, maternidade. Porque a maternidade, na minha vida, ocupou sempre um espaço muito central. Mas não, a maternidade não é compulsória. Várias mulheres, né, optam por não ser mães. E isso é muito saudável, né? A obrigação de ser mãe é muito difícil. Então, a gente não precisa ser validado pela maternidade. Para mim, a maternidade também é uma palavra muito forte do universo feminino. Então, resiliência... maternidade e eu acho que voz, eu acho que a gente fala, né? Por muitos anos nós fomos silenciadas e hoje a gente fala. Eu acho que a gente precisa falar cada vez mais, colocar cada vez mais e ocupar os espaços cada vez mais. Então, resiliência, maternidade e voz. Bom, eu vou plagiar a Fernanda na voz, vou falar sobre a competência e ocupação de espaço. Eu acho que a gente tem que ter essa palavra também, que é são 2 palavras, né? 3 no caso, ocupação do espaço. Expressão. Mas precisa estar sempre sendo firmada. Competência, ocupação do espaço e voz. Excelente. Vocabulário lindo aqui para nos inspirar nessa noite. E por fim, eu gostaria que vocês dessem as redes sociais, telefone de contato, de repente os canais de acesso a CODIM, Fernanda. Então, eu acho que o principal canal, quando eu assumi a CODIM, a gente tinha mil pessoas seguindo no Instagram. E eu falei, gente, rede social hoje em dia não é só para divulgar os serviços ou divulgar as ações. Mais do que isso, ela funciona como uma porta de entrada, né? Como se fosse um equipamento onde a mulher bate lá, manda o seu direct e ela funciona realmente como uma porta de entrada. Então, hoje, acho que está chegando quase a 16 mil, né, seguidores. E eu acho que é o @Mulheres Niterói. Né? Se botar CODIM também vai. Mas tem uma CODIM no Rio, que é o Conselho, né, de Direito das Mulheres do Rio, que também se chama CODIM, pode confundir. Então, é @Mulheres Niterói. Que é isso mesmo, a CODIM é plural para todas as mulheres. Então, eu acho que é o caminho mais fácil aí para gravar, não adianta ficar dando muito número de telefone, é @Mulheres Niterói. E o meu, @Fernanda Fixel. Ótimo. Mulheres de outros municípios também podem ser atendidas? Podem. Na verdade, todos os equipamentos, eles podem, as mulheres podem acessar
Desculpa, todos são de portas abertas? Não. A Sala Lilás é um equipamento que funciona dentro do ML. É um espaço de acolhida para crianças e mulheres que sofreram situações de violência, passaram pela delegacia e vão até o ML fazer o exame de corpo de delito. Então, esse equipamento, obviamente, ele é um equipamento de portas fechadas, diferenciado. Quem quiser conhecer, é só entrar em contato que a gente agenda. Mas o NUAN, o CEAM e o Espaço Empreender e o novo NUAN que vai ser aberto aqui, são portas abertas, qualquer mulher pode acessar. O Espaço Empreender, por exemplo, ele é um espaço que tem cowork público, acho que é o primeiro cowork público da América Latina, específico para as mulheres. Tem sala de reuniões à disposição, tem um espaço colaborativo de vendas. Eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu não tenho espaço, é só agendar e ocupar esse espaço. Sou de São Gonçalo, mas eu estudo aqui, eu trabalho aqui, eu tenho que ficar 3 horas, né, no meio do dia. Posso ocupar esse espaço? Pode. Eu passo uma situação de violência, mas eu trabalho em Niterói, é mais cômodo para mim frequentar o CEAM de Niterói, né, e não o CEON de São Gonçalo, pela proximidade. Pode frequentar. O que não pode acessar é um programa que foi criado, porque a violência, como você sabe, né, acho que uma mulher emancipada, dona do seu dinheiro, não vai sofrer violência? Mentira, né? Senão não teríamos juízas sendo assassinadas pelos seus companheiros. Mas a dependência econômica, ela é um fator muito, muito forte como dificultador para o rompimento de um ciclo abusivo. Então foi criado um programa chamado Auxílio Social, né? Tem uma campanha aí na cidade, Niterói por Elas, uma daquelas mulheres, ela justamente fala do auxílio social, que é um auxílio de R$1.000 mensais, dado durante um ano, né, um repasse da prefeitura durante um ano, para que essa mulher se organize, possa romper com a violência e se organize. Esse programa aí sim é um programa específico, porque é um repasse financeiro para niteroenses. Mulheres que sofreram a violência na cidade de Niterói, tem acesso, né, procure o CEAM, busque informação, ou niteroenses que estejam, porventura, morando em outra cidade, em outro estado. Eu moro em São Paulo, sofri uma agressão, sofri uma violência doméstica, consegui romper com aquele ciclo abusivo, voltei para Niterói, porque aqui é minha rede local, minha rede de proteção, minha rede de apoio. Essa mulher niteroense também tem direito a requerer o auxílio social. Tá? Então, assim, esse é o único programa da CODIM que é exclusivo para niteroenses, ou mulheres que moram em Niterói e sofram a violência. Não pode de outro município acessar o programa. Fora isso, todos os programas, projetos, ações são abertas a todas. Muito bem. Obrigada, Fernanda. Nada, imagina. Quais são as redes, Thaís? Como é que as pessoas podem conhecer um pouquinho mais do trabalho do GEPAR, da creche? Então, o Instagram, né, que hoje é a porta, né, mais fácil de acessar, que é o @GEPARSocial, né? Lá a gente também responde, né, tira alguma dúvida, quem quiser ser voluntário, quem quiser ajudar o trabalho, ou conhecer um pouquinho do nosso trabalho, né, é só entrar no nosso Instagram, né, normalmente o direct quem responde sou eu, né, e lá tem meu contato também direto, né, se quiser tirar alguma dúvida, né, @GEPARSocial. Ótimo. Obrigada, Thaís. Madelon? E o meu é @outubrorosaniterói.oficial. E o meu pessoal que é @MadelonConi, tudo junto. Tá bom? Muito bem. Meninas, muito obrigada. Foi um papo super gostoso, super importante, super essencial, né, nessa noite. E a gente agradece muito a participação de vocês nesse dia chuvoso, né, com algumas dificuldades, mas estamos aqui conversando nesse diálogo tão essencial. Muito obrigada. Obrigada, é um prazer. Obrigada, prazer conhecê-las. Obrigada pela parceria do Multicenter de sempre. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Estamos juntas. Sempre. Muito bem, chegamos ao fim do nosso 3º episódio do MesaCast A Voz Delas, uma iniciativa do Multicenter Itaipu em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E como nós dissemos, a cada um desses encontros, né, nós tivemos 3 encontros, tivemos 11 convidadas nessas 3 noites. O nosso objetivo é dar voz e visibilidade e a gente espera que as discussões aqui geradas possam contribuir para uma sociedade cada vez melhor, porque a voz delas faz toda a diferença.
Muito boa noite a todas e todos. Muito obrigada pela presença. Acompanhem nas redes sociais do Multicenter os vídeos dessa iniciativa e também outros eventos que faremos ao decorrer desse ano todo. Um abraço, boa noite.